Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa questão linguística fascinante, lá no coração da Bélgica, o valão. E olha, tem muito mais coisa aí do que um simples sotaque, viu? A história por trás dessa língua é bem mais rica do que se pode imaginar. Então, vamos direto ao ponto com a pergunta que não quer calar. Será que o wallon é só um jeito diferente, um sotaque carregado dos belgas falarem francês? Uma variação regional, talvez? Pois é, essa é a grande questão que a gente vai desvendar hoje. Pois é, essa é uma confusão super comum e olha que acontece até dentro da própria Bélgica, viu? Mas a realidade, a realidade é bem mais complexa e, vou te dizer, muito mais interessante. Então, para deixar a diferença fundamental bem clara, vamos lá. De um lado, tem o francês belga, que sim, é uma variante regional do francês padrão, normal. Agora, do outro lado, a gente tem o valão, que é classificado como uma língua românica completamente distinta. Ou seja, não é um dialeto, não é um sotaque. É uma língua própria. Ok, agora que a gente já tirou essa ideia da frente, a pergunta que fica é, se não é francês, o que diabos é o valão então? Bom, vamos mergulhar na definição para entender esse direito. Então, vamos lá para a definição mais certinha. O valão, ou wallon, como se escreve na língua deles, é uma língua românica que pertence à família das langues d'oïl. Sabe o que significa? É o mesmo grande grupo do francês. Só que o valão teve um desenvolvimento histórico totalmente próprio, paralelo, correu por fora, digamos assim. E olha que interessante, tem reconhecimento oficial e tudo. É considerada uma língua regional endógena. Uma palavra chique para dizer que ela é nativa daquela região, sabe? E não é qualquer uma não. É a mais importante das línguas românicas locais dentro da comunidade francesa da Bélgica. Beleza, já entendemos o que é. Mas agora, onde é que essa língua mora? Onde exatamente o valão é falado? Vamos dar uma olhada no mapa. O coração, o berço do valão, é a Valônia, aquela região que fica ali na parte sul da Bélgica. Foi exatamente lá que essa língua nasceu e foi se desenvolvendo, sabe, ao longo de séculos e séculos. E o que é super interessante é olhar o mapa linguístico da região, sabe? O valão não tá lá sozinho, isolado. Ele tem vizinhos bem definidos. Ao norte e a leste, ele esbarra na fronteira com as línguas germânicas. A oeste, ele tem como vizinho outra língua regional, o picardo. E lá no sul, a fronteira é marcada pelo rio Mosa. É um verdadeiro mosaico. Agora, se prepara para essa curiosidade que é demais. Além da Bélgica e de um pedacinho ali da França, existem comunidades de descendentes de imigrantes que ainda falam valão, sabe aonde? Em Wisconsin, nos Estados Unidos. É isso mesmo, uma pequena parte da Valônia plantada lá no meio oeste americano. Incrível, né? Tudo isso nos leva a uma questão crucial para qualquer língua, né? A vitalidade dela. Ou seja, quantas pessoas realmente falam valão hoje em dia? Bom, para a gente ter uma noção do cenário, a população total da Valônia é de mais de 3 milhões de pessoas. Esse é o universo todo onde a língua está inserida. E é dentro desse universo que os números começam a contar uma história. Olha só, umas 800 mil pessoas conseguem pelo menos entender o valão, o que já é bastante. Só que o número de gente que usa alemão no dia a dia, regularmente, cai bastante. Fica em torno de 200 mil pessoas. Isso mostra bem a diferença entre só entender, o conhecimento passivo, e usar de fato, o uso ativo. Então, o que exatamente faz o valão ser o valão? Uma língua com identidade própria e não só um francês com sotaque. Vamos dar uma olhada nas características que fazem toda a diferença. Olha, a identidade única dele está tanto no som quanto na estrutura. O valão, por exemplo, manteve umas características bem antigas que o francês moderno já perdeu há tempos, tipo o som do S antes de certas consoantes. Ele também segurou sons de origem germânica, como o H e o W. E claro, por estar ali espremido entre outros países, absorveu um monte de palavras do holandês e do alemão. E o ponto final, que é super importante. O valão tem uma literatura própria, e isso é um carimbo de que a língua é viva e tem uma identidade forte. Bom, depois de toda essa viagem, a visão fica bem mais clara, né? O valão tem, sim, o seu próprio lugar no mundo. Vamos então amarrar tudo que a gente viu e pensar um pouquinho sobre o futuro. Então, a ideia principal para levar para casa é esta. O valão não é um dialeto. É uma língua de pleno direito, com status oficial, com história, com características únicas que a separam do francês. É, sem dúvida, uma peça fundamental naquele quebra-cabeça cultural incrível que é a Bélgica. E para a gente fechar, fica aqui uma pergunta para pensar. No mundo cada vez mais globalizado, como é que uma língua com só 200 mil falantes regulares consegue garantir a sua sobrevivência?
É um desafio enorme e é uma questão que vale não só para o valão, mas para tantas outras línguas regionais espalhadas pelo mundo todo.